Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao INED Brasil, 14º Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou o Marcelo Alitti, diretor artístico do festival, e vou contar para vocês as novidades do especial Heavy Metal que teremos aqui em 2022. O Heavy Metal, primeiro de tudo, é um gênero que sempre me chamou a atenção, apesar de ter escutado muitíssimo quando eu era adolescente. É um gênero que sempre me chamou muito a atenção, porque ele é um gênero que se manteve marginalizado durante muito tempo. É lógico que teve os seus grandes momentos de mainstream, nos anos 90 principalmente, mas sempre teve a margem assim, da indústria, sempre foi um pessoal muito ligado ao seu próprio universo, que tem uma trilha sonora própria, que vem acompanhado por códigos estéticos, comportamentais, enfim, de quase todo tipo de detalhes, né? O pessoal do heavy metal tem muitas particularidades, inclusive no pensamento, né? Assim, o pensamento, que é sempre uma coisa muito difusa, né? A gente vê nos debates hoje em dia, inclusive político, né? Muitas coisas, a galera distorcendo várias coisas, né, dos roqueiros, o roqueiro que tinha que ser defensor da liberdade e não sei o quê, e aí agora tem os reaças, enfim, é realmente um ambiente onde gera muita discussão e existem muitas contradições, né, e é justamente nessas contradições que mora o debate, né, e é isso que a gente quer trazer para o INED desse ano, a celebração desse gênero e também os seus debates e as suas contradições, né? Então, a gente selecionou aqui uma série de filmes que celebram esse gênero e que contam um pouco de cada um das partes. Por exemplo, para falar dos deuses do metal, nada como um filme sobre Ronnie James Dio, que acaba de ser lançado no South by Southwest nos Estados Unidos, que a gente traz em primeiríssima mão aqui pro Brasil, que é a vida do Dio, né? Assim, que é um cara que tem uma história incrível, é uma figura que começou como crooner numa banda dos anos 50, ele é contemporâneo do Elvis, para vocês terem uma ideia. E, enfim, termina a vida como um dos grandes deuses do metal. Muita gente diz que é a maior voz do heavy metal de todos os tempos é a do Dio, e esse filme dirigido pelo Don Argot e o Damien Fenton, né, que o Don Argot é um grande documentarista, né, o Damien Fenton, grande produtor, eles trazem essa história do Dio que vale muito a pena, sabe? Tem a passagem pelo Rainbow, a passagem pelo Black Sabbath, a própria banda, o ostracismo que ele cai nos anos 90, a volta pro Sabá, no Heaven and Hell, enfim, tanta história bacana que vale muito, muito a pena conhecer esse filme do Dio, Dreamers Never Die. Filme muito legal que eu tenho certeza que vai agradar não só os fãs de metal, mas assim, qualquer fã de rock e quem gosta de música, porque é inacreditável a história de vida que tem o Dio. Um filme muito interessante que faz anos e anos e anos que eu estou tentando trazer esse filme, chama Murder in the Front Row, The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story, que é finalmente o filme que conta a história do thrash metal que nasceu em São Francisco. A gente está falando do início de bandas como nada mais nada menos Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer e Testament. Só, né? Assim, basicamente, assim, os grandes nomes do thrash metal nasceram nesse período no começo dos anos 80 em São Francisco, mas que uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente que recebe filmes, enfim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? E também sobre heavy metal, me chamou muito a atenção que a história que eles contam, né? Que Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer contam, é a mesma história de que
todas as outras bandas de metal contam. Que é, eu tinha um irmão que tinha os discos, eu gostava dessas bandas, os meus amigos, o quarto de adolescente, onde todo mundo ficava lá tentando tirar as músicas e desenvolvendo técnicas e tentar tocar cada vez mais rápido. Então, no fundo, assim, muito mais do que um filme sobre o thrash metal, sobre música, é um filme sobre amizade. Né? É um filme sobre a amizade, sobre os brothers mesmo, né? Que você se junta na adolescência para tirar um som e que em alguns casos, como no caso dele, dá não só super certo, como cria um gênero e enfim, e ganha o mundo. Murder in the Front Row é um super filme legal, vai estar num dia muito especial, no sábado, dia 18 de junho, no Olido, com a apresentação do Black Pantera. Vai ter uma sessão Filme Mais Show gratuito para você ver esse filmaço em tela grande e ainda curtir um show da enorme banda brasileira Black Pantera. Para falar do heavy metal, muitas coisas tem que falar, e tem que falar também de quando o heavy metal se junta com outras culturas, né? E para mim esse filme Forbidden Strings é, sem dúvida, um dos melhores filmes do festival, né? É um filme muito, muito legal de 4 jovens imigrantes afegãos que moram no Irã, que tem uma banda de metal, que nunca puderam fazer o show, porque também são proibidos de fazer show no Irã, mas enfim, tem a banda deles, e eles recebem um convite para tocar num festival no Afeganistão, que ainda não tinha sido totalmente dominado pelo Talibã. Eu não vou dar mais spoilers porque esse filme tem uma narrativa incrível, é de uma delicadeza, não só com os personagens, mas com a história em si, que juro mesmo que não vale a pena ficar dando spoiler só para tentar te convencer a ver esse filme. Mas esse filme vale muito a pena ser visto justamente pela parte cinematográfica dele. É realmente incrível, Forbidden Strings, né? Procure esse filme no Inédit, porque, assim, de verdade, poderia ficar falando horas aqui dele. Tô com a Andréia aqui, que dividi o filme com ela anos atrás, né? Pra gente trazer, que a gente não pôde trazê-lo na ocasião, mas vale muito a pena esse Forbidden Strings, o heavy metal nos países árabes. Mas quando... Mais do que nos países árabes, está também os países nórdicos, né? Assim, Until the Light Take Us é um dos filmes mais duros é que a palavra duro é que vem, que eu já vi na vida, né? Eu me lembro que quando a gente começou a fazer o Inédit, eu conheci gente assim do metal, conheci por exemplo o Fernando Henrique e o Marcelo Appesato, que tinham feito na época o filme do Ratos de Porão, né? E conversando e tal, falou: cara, você tem que ver esse filme da galera do Mayhem e do Burzum e tal, que filme, que loucura e não sei o que. E eu falei: ah, tá, anotei e tal, não conseguia ver, enfim, acabou passando. E, enfim, quando eu comecei a pesquisa para esse especial do heavy metal, eu me bati com esse filme de novo, falei, cara, e dei um jeito de ver e consegui ver o filme. E sem dúvida é de uma brutalidade, uma crueldade assim, fora do normal, assim, é muito duro mesmo, né? Mas é entendível porque é um filme de culto, é entendível que é um filme de culto, justamente pela crueza, pela crueldade que está colocado nesse filme e pela história que conta, né? Porque é uma barbaridade, assim, tudo que acontece, desde uma onda de queimar igrejas, né? Depois de bandas que viram inimigas, tem um assassinato, um cara de uma banda mata o cara do outro, a entrevista é quase toda feita dentro da prisão, né? É fora de série, assim, é muito difícil, mas realmente é um filme de culto, vale muito a ver, porque assim, é difícil pra caralho ver esse filme, mas cinematograficamente vale muito a pena ver Until the Light Take Us. Um filme de 2008, para vocês terem uma ideia, que a gente está resgatando ele aqui. Então ele vai ter só uma única sessão na Cinemateca Brasileira e vai ter pouquíssimas visualizações no online.
tá? Então vão ser pouquíssimas visualizações e uma única sessão presencial. Se quiser ver esse filme, corre e fique esperto. Seguindo aqui, nós vamos falar agora do Rock Camp The Movie. Todo mundo sabe que o mundo do heavy metal gera muitos fãs, né? O fã, ele é um cosplay do seu ídolo, né? Ele veste a roupa, ele tem o cabelo, a camiseta, assim. O fã do heavy metal, ele é um cara fiel a seu gênero. E, claro, no heavy metal tem muita coisa dessa coisa do cover, né? Das bandas covers, e não só banda cover de uma única banda, não, Iron Maiden cover ou Judas Priest cover, não. Bandas que tocam repertório variado, mas que são todos covers, enfim, né? Então, assim, tem muito essa coisa do fã ir em casa, né? Tirar aquele riff, tocar igual, fazer igual. E até que apareceu Rock Camp, né, que é o Rock and Roll Fantasy Camp, que nada mais é que um acampamento para fãs de heavy metal, onde a galera vai lá aprender a tocar aprimorar a sua técnica. E quem vem ensinar você a, por exemplo, tocar uma música do Kiss, para tocar ela certinha? O Paul Stanley. Quem vem ajudar você a cantar as músicas do Who? O Roger Daltrey. Quem vem ensinar você a fazer aquele riff de guitarra complicadíssimo? O próprio Dave Mustaine. Então, você fica ali tendo aulas de música com os seus ídolos, né? E no final tem aquele show de confraternização e tal. É realmente muito divertido, né? Assim, é realmente um filme para toda a família, que assim, e você realmente tem nesse acampamento vovós, vovôs, pais com os filhos, enfim, muito divertido, um filme que mostra muito bem a essência do fã do heavy metal, tá ali, realmente muito divertido. E falando em fã, eu vou passar aqui para um filme que finalmente nós vamos passar isso aqui, porque é muito divertido, que é um filme chamado Quem Quis Teve. É um filme de 30 minutos, feito pelo Tadeu Jungle, que foi para a porta do estádio do Morumbi em 83, em junho de 83, para entrevistar a galera que estava indo no show do Kiss, né? Enfim, era um país muito diferente do que a gente vive hoje, né? É um país que estava saindo da ditadura, mas que ainda não conhecia a democracia, né? E que aparece no show do Kiss. Cara, a quantidade de humor involuntário que tem nesse filme é, assim, sensacional. Me lembrou muito o Heavy Metal Parking Lot, né? Que entrevista a galera antes de um show do Judas Priest, aqui é na frente do show do Kiss, na frente do estádio do Morumbi. Não tem desperdício, amigo. Assim, cada entrevista é para ir marcar. Sensacional, vai nessa que eu garanto. E para celebrar o gênero aqui no Brasil, Brasil Heavy Metal, que, pô, é um filme que ficou anos na lista dos mais esperados. O Brasil, pô, fizeram o crowdfunding, não sei o quê, a gente passou ele no Inet, a gente ajudou aqui no Inet, passou o filme como Work in Progress, passou o filme quando ele estava terminado, e a gente não podia deixar de passar esse filme agora que ele tá pronto. Já faz alguns anos, né, que a gente passou esse filme em 2016 e continua contando muito bem os inícios do heavy metal aqui no Brasil, né? Um filme muito bacana, dirigido pelo Mika, né, pelo Ricardo Michaelis, e que foi guitarrista do Santuário. E, enfim, ele conta essa história muito bem, porque ele viveu em primeira pessoa aquilo ali, ele conhece o pessoal. Enfim, um filme muito bacana, que traz muitos detalhes daquela época. Bom, e agora eu queria falar do Heavy Metal Civilization, que é um filme que a gente está trazendo em parceria com a Embaixada da Finlândia, e que dirigido por duas mulheres, né? Uma brasileira, a Cristina Ornelas, e a Maila Rantanen, né, finlandesa, que contam um pouco da história do heavy metal na Finlândia, mas que é uma coisa muito curiosa, porque a Finlândia é talvez o único país do mundo que tenha o heavy metal como patrimônio imaterial do seu povo, né? Faz parte da política de relações exteriores
da Finlândia a difusão de suas bandas de heavy metal pelo mundo, né? É um pessoal que entende o soft power muito bem. Para quem não sabe o que é, o soft power é uma maneira que existe de influência em outros países sem você sem a necessidade de armas, ou seja, você faz isso basicamente com a cultura, né? Então, por exemplo, o soft power brasileiro, por exemplo, é muito poderoso, né? A gente tem um conhecimento, né? Se conhece muito a cultura brasileira fora do Brasil. Poderia ser mais, poderia ter políticas, né, para isso, poderia, mas não temos. Mas na Finlândia tem, e eles faz parte do governo finlandês promover essas bandas fora da Finlândia e, enfim, porque eles sabem perfeitamente que isso gera toda uma indústria atrás. Pra vocês fazerem uma ideia, tem tanta banda na Finlândia que existem 50 bandas de heavy metal para cada 100 mil habitantes no país. E num país como esse, a gente vai escutar seus protagonistas, né? Quem escreveu essa história. Então, é um filme curto, né, de 40 minutos, mas que conta a história dessa aventura finlandesa pelo heavy metal. E por enquanto é isso. Esse é o especial de heavy metal que a gente traz para vocês em 2022. Espero que vocês gostem. Procurem a gente nas redes sociais, site e tal, que tá toda a programação do Inédit colocada lá, tá bom? A gente se vê por aqui. Muito obrigado e até já.